Vamos lá então, oitavo ano. Continuando a nossa correção aí. Então no exercício 4 da página 399 tá dizendo assim, ó. Uma máquina varredora limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas. Se ela com a mesma velocidade, mantendo a mesma velocidade, né, sem sair do padrão, aumentar esse espaço que ela tem que limpar, quanto vai ser o tempo que ela vai demorar? Bom, aqui dá pra saber que é diretamente proporcional, né? Porque se ele tá falando que mantém as condições, então significa que ele não vai aumentar a velocidade, mas vai aumentar o espaço. Então é só fazer a multiplicação em x, né? Então vai ficar assim, ó. 5.100 automaticamente vai aumentar o tempo. 5.100x é igual a 11.900 vezes 3. Então vai ficar 5.100x. Aqui vai dar, ó, 33 com 2.700, vai dar 35.700, tudo bem? Agora x igual a 35.700 dividido por 5.100. Corta os dois zeros. 1 vezes 7 é 7, 5 vezes 7 é 35, então aqui dá 7. 7 horas de trabalho para limpar esses 11.000 metros e 900. Não fez? Ó, vamos lá, ó. Como eu fiz a conta, ó. 3 vezes 11. 3 vezes 11 é 33. E 3 vezes 9 é 27. 33 com 2.700 fica 35.700. Na hora da divisão, cortei os zeros iguais. Então ficou 357 dividido por 51. 1 vezes 7 é o próprio 7. E 5 vezes 7 é 35. Então significa que o 7 é o número, a divisão exata. Você tem que saber o macete, né? No caso, porque a divisão exata dá certo fazendo desse jeito. Mas isso aqui é prática. Isso aí vocês vão pegando prática conforme vocês vão estudando matemática. Como eu sei que dos 18 alunos, 17 vai ser formado em matemática, eu acredito que logo, logo vocês vão estar sabendo fazer isso. Tá vendo? Isso é estatística. Isso aí, isso aí. Tem que ser assim mesmo. Vamos lá, pessoal, ó. Ó, vamos lá, ó. Pessoal, vamos concentrar aí, ó. Vamos concentrar pra gente conseguir corrigir tudo, ó. O exercício 5. Numa corrida de Fórmula 1, um corredor dá uma volta na pista em 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos, eu particularmente vou transformar direto em segundos para mim ficar com o número inteiro e não ficar com o número com vírgula. Então 90 segundos é o tempo dessa volta, mantendo uma velocidade constante de 200 km por hora. Agora sim, Yasmin, é km por hora. Então agora vai dar inversamente, tá? Igual aquele que a gente tinha pensado que era inversamente, na verdade era diretamente. E aí ele fala assim, quanto tempo vai levar para dar essa volta? Né? Então é x, a gente não sabe quanto tempo, se caso esse carro diminuir a velocidade para 180 km por hora. Tudo bem? Agora o que nós temos que fazer aqui, ó. 130 não, 1,3. Então assim, ó. O que nós temos que fazer? Manter a primeira razão, 90x, e fazer o que pela segunda? Pelo inverso da segunda. 180 sobre 200. É 90S. 90 segundos é S. Tá ok? Agora é só multiplicar em x, ó. Então vai ficar 180x igual a 90 vezes 200. Porque é inversamente proporcional, ó. Porque é inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, a gente tomba a segunda. Tudo bem? 90 vezes 200, ó. 9 vezes 2, 90 vezes 2 é 180. Acrescenta os dois zeros, ficou 18.000. Certo? Então fica x igual a 18.000 dividido por 180. Cortei os dois zeros
1.800 dividido por 18. Pronto? 1.800 dividido por 18 é 100. 100 o quê? 100 segundos. 100 segundos é quantos minutos? Vai ser a letra A, B, C ou D aí? 1 minuto e 40 segundos. Tá certo? A letra C. Tira o print aí. Beleza? Vamos partir para a próxima. Oi. Então, ó, não pensa em questão de número maior ser maior de baixo. Pensa assim, ó. Inversamente proporcional são quando as grandezas se invertem. Aumenta uma e diminui a outra. Ó, o que é inversamente proporcional? Vou dar um exemplo aqui, ó. 90 está para 30. Igualmente, 60 está para 120. Isso aqui é inversamente proporcional. Ok? Porque, ó, maior está para o menor, como o menor está para o maior. Eles são invertidos, ó. Entendeu? Beleza? Agora vamos então aqui. Então, isso aqui foi só uma explicação, tá? Ó. Não tem nada a ver com o próximo exercício. Então, vamos lá. O próximo exercício tá falando assim pra nós, ó. Já é moral do conhecimento, né? Na página 400. Isso, na página 400. Então, ó, preste atenção nesses exercícios do moral do conhecimento, que é a parte teórica do nosso conteúdo. E essa parte teórica eu posso sim cobrar na prova, tá ok? Então preste muita atenção nesses 6 exercícios, que às vezes desses 6, pode ser que eu puxe pelo menos 2 para a prova. Então vamos lá, o exercício 1 está falando assim, ó. O que é razão e quando há proporção entre duas razões? O que é razão, gente? Quase isso. Quase isso. É assim, ó. Primeiro vamos falar o que é razão. Razão é a relação entre dois valores. Eu acabei de fazer explicando para Rafa, ó. Razão é a relação entre valores. Aqui vai sair uma razão, ó. 90. 90 por 30 é 2. E 60 por 120 é 0,5. Então nós temos razão aqui, ó. Ok? Tudo bem? Agora, proporcional, quando fala sobre proporcionalidade, quando há proporção, proporção é quando existe uma igualdade entre os resultados das diferentes razões. Tá certo? Uma igualdade o quê? Uma igualdade de crescimento ou uma igualdade de diminuição. Tá certo? Razão é a relação entre duas grandezas. Ou essas duas aqui. Tudo bem? E proporção é quando há uma igualdade entre o resultado das diferentes razões. Ok? Agora a 2. A 2 está falando assim, ó. Proporção é quando existe uma igualdade em proporção das suas igualdades, né? A igualdade tem Isso, quando existe uma proporção entre suas igualdades. Eu tenho essa igualdade e essa igualdade. Se existir uma proporção entre elas iguais, é porque elas são proporcionais, entendeu? Agora, isso, uma igualdade na proporção. Agora, a 2. O que enuncia a propriedade fundamental das proporções? Também, sim. E também, regra de 3. E também o que ele enuncia lá como principal? Meios pelos meios, extremo pelos extremos. Que é o famoso barriguinha-barrigão, né? Ó. Vou colocar aqui, ó. 90 está para x. Igualmente, vamos colocar aqui. 180. Opa, deixa eu pegar outra caneta aqui, que isso aqui morreu.
Ela morreu, ela morreu. Vamos pegar outra aqui. Igual a 180 está para 200. Ou seja, 90 está para x, como 180 está para 200. Meios pelos meios, extremo pelos extremos. Barriguinha, barrigão. Beleza? Isso. Ó, ele enuncia que o produto dos meios, a multiplicação dos meios, que é o produto, é igual ao produto dos extremos. Certo? Que são os dois da ponta. É isso que ele enuncia. Ó, o que ele enuncia? Sim, é exatamente isso. Ele enuncia que há uma igualdade entre o produto de meios pelos meios e extremos pelos extremos. Tudo que nós falamos de proporção, tudo há uma igualdade. Por isso já fala proporção. É uma coisa que é proporcional à outra. Beleza? Agora vamos para o exercício 3. O 3 fala assim, ó. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, e qual gráfico representa elas? Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Isso. Então você tem que colocar o quê? Quando, respectivamente, há um crescimento ou uma diminuição para as duas razões. Então ela é razão diretamente proporcional. E qual é o gráfico que representa ela? Nós falamos de dois gráficos. Qual foram os dois? Nós falamos o gráfico da reta e o gráfico da hipérbole. Qual é o gráfico que representa a diretamente proporcional? Ó, vamos pensar assim, ó. A primeira, quando eles são diretamente proporcionais? Quando existe um crescimento ou uma diminuição proporcional. Os dois aumentam e os dois diminuem. Certo? Como acontece um exemplo. Quantidade de exercícios na academia. Quanto mais exercícios eu faço de musculação, mais forte eu fico. Certo? Então eu tô fazendo musculação. Agora a diferença. Quanto mais eu caminhar na esteira, menos pesado eu fico. Então quer dizer, ó, eu aumentei a caminhada na esteira e diminui o meu peso. Agora ao contrário da musculação. Musculação eu faço bastante musculação para adquirir músculos, ficar mais forte. Então é diretamente proporcional. Você aumentou a intensidade do exercício e você aumenta seus músculos. Tá certo? Tudo. E crescimento, isso. Quando duas razões, ela cresce ou diminui na mesma proporção, igualmente. E qual gráfico representa um crescimento igual? Quando o crescimento é igual, faz curva ou vai reto? Vai reto. Então, nós utilizamos o gráfico que tem a reta. Tá ok? Ó. O gráfico que tem a reta. O gráfico que tem uma reta. Porque se o crescimento é proporcional, ele vai sempre, né? Ou sempre crescer ou sempre diminuir. Tá certo? Não vai ter nenhuma curva, nenhuma variação. Tudo bem? Tudo bem aí sobre a 4? Sobre a 3, desculpa. Agora a 4. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, qual é o gráfico que as representa? Isso, então elas são inversamente proporcional, que foi o exemplo do exercício de corrida, né, que eu falei pra vocês. Se a pessoa fazer bastante exercício aeróbico, ela aumentou o aeróbico e vai diminuir o seu peso. E qual é o gráfico que representa ela, então? Que é o gráfico chamado como hipérbole, né, ó? Aquele que faz uma curva, ó. Isso, se eu vou diminuindo o meu peso, significa que eu estou aumentando meu exercício físico, tá certo? Que lógico, mais pra frente vocês vão aprender que esse gráfico aqui, quando nós fizermos a equação do segundo grau, ele vai se completar aqui, ó. E vai ser chamado de parábola, tá ok? Mas isso aí é só no nono ano.
Agora exercício 5. O exercício... Sim, não fica com medo não, esse é ótimo. Exercício 5. Quando duas grandezas não são proporcionais. Quando que duas grandezas não são proporcionais? E aí? Ó, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês pensarem nessa. Proporcionalidade quer dizer a mesma coisa que um padrão. Então ela cresce por igual ou ela diminui por igual. Tá certo? Seja diretamente ou inversamente. Isso quando duas razões não existe um padrão. Você faz a razão de um dá 3, a razão do outro dá 0,5. Que foi o que aconteceu lá naquele exercício da manteiga. Não teve razão nenhuma ali, né? Não teve proporcionalidade nenhuma. Razão teve, aliás, né? Não teve proporcionalidade nenhuma. Por quê? Porque não ficou igual, não teve uma proporção ali no preço de uma ou na gramagem da outra, entendeu? Tudo bem até aí? A 5, quando duas grandezas não são proporcionais, quando não existe um padrão entre elas, né? Quando a razão delas não tem um padrão, por exemplo, uma está crescendo de 2 em 2, a outra está crescendo de 1 em 1. Não são múltiplos, né? Não tem ali uma proporcionalidade. Ou quando diminuindo do mesmo jeito, uma diminui de 10 em 10, a outra diminui de 3 em 3. Sempre uma vai chegar primeiro que a outra, não vai ter uma proporcionalidade de diminuição. Vai zerar um e vai faltar pro outro, entendeu? Agora aqui, ó, cite os tipos de regra de 3 que nós estamos estudando. Em quais situações que nós utilizamos elas? Qual é o tipo de regra de 3 que nós estamos estudando? Sim, e quais são os tipos de situações que nós estudamos nela? Sim. Não. Ó, nós utilizamos a simples e a composta. Isso, utilizamos a simples e a composta, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quando que nós podemos aplicá-las? Quando é a simples, quando nós temos dois fatos acontecendo e queremos descobrir a variação de um dos fatos. Quando nós utilizamos a composta? Quando estamos tentando utilizar 3 ou mais fatos ocorridos no problema. Lembra que eu tinha falado isso para você lá no exercício do muro? A partir que nós temos de 3 ou mais fatos, nós vamos utilizar a composta. Tudo bem? Ó, vamos lá, ó. Nós utilizamos duas regras de 3, a simples e a composta. Em dois casos, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Aonde nós aplicamos ela? A simples, seja ela inversamente proporcional ou diretamente proporcional, nós utilizamos elas em situações, problemas, aonde envolve duas razões. Tá certo? Agora a composta. A composta tem todas as propriedades da simples. Ela é direta e também é inversa. E quando nós utilizamos ela? Quando nós temos de 3 ou mais situações. Tudo bem? Aí nós utilizamos a composta. Três ou mais. Tudo bem? O mais seria 4, 5, 6 e aí vai. Não precisa ter medo não. Agora, como vocês são os alunos aplicados, né? Deram show de bola lá
lá na apresentação de vocês. Vocês vão fazer aí até o final da aula o aprofundamento do olhar, que é um exercício do Enem. E depois vão fazer o 2 também, que é um exercício do Enem. E depois vocês vão começar o Mãos à Obras. E aí eu pretendo, a partir de semana que vem... Sim. Isso é uma recompensa. Então agora é com vocês. Agora eu vou dar um tempo para vocês resolverem. Mas nós vamos continuar online, tá certo? Na nossa aula. Até 11h40. Vocês vão ter um tempo para responder esses exercícios. Amanhã e na semana que vem a gente vai corrigindo aos poucos. Corrige um, corrige dois. E assim vai indo até terminar.